boa tarde, bem-vindos ao TV Mãos à Obra e feliz ano novo! Porque para muita gente o ano começa agora. E 2020 para você vai ser um ano de reforma? Então fica ligado nas nossas dicas sobre reforma do banheiro. Você vai aprender como fazer gastando pouco e sem quebra-quebra. Quando pensamos em reformar, geralmente o banheiro não figura entre as prioridades, por ser um cantinho mais escondido da casa, o que é um erro, segundo a arquiteta Patrícia Giannini. Eu acho que é porque as pessoas priorizam aquele lugar que todo mundo vê, né? A sala é o ponto-chave da casa quando você está falando de uma reforma, quando você vai cuidar da sua casa, porque é onde o seu visitante chega. E embora muitas vezes o visitante vá no banheiro, às vezes tem um lavabo e quando tem esse lavabo se dá até mais importância do que os outros banheiros da casa, mas normalmente é porque o banheiro é o seu lugar e não o lugar da visita. A gente passa o dia todo na rua, trabalhando, estudando, vai e vem, e quando a gente chega em casa a gente quer só relaxar, só sentir que chegou em casa. E acho que nada melhor que um bom banho para a gente conseguir fazer isso. Então, por que não tratar o banheiro de uma forma mais prestigiada, de uma forma mais acarinhada, né? Já que é um lugar no qual a gente renova as nossas energias. Eu acho que tem tudo a ver. A missão da arquiteta foi dar uma nova cara a um banheiro das antigas, ainda com azulejos nas paredes. Ele já tinha cada pedaço de uma cor, de lote diferente. No meio do azulejo liso, de repente tinha um que estava estampado, umas coisas que já não estavam tão legais. Então realmente estava bem surrado, bem velhinho, como a gente diz. E aí nós optamos por tirar esse azulejo e substituir. Mas como fazer isso sem gastar muito? Como aqui tinha que ser um custo realmente baixo, então nós optamos por selar essas paredes, emassar e aplicar aqui uma tinta. A gente facilita a manutenção no eventual vazamento que possa ter, porque aí você precisa quebrar a parede, descascar, consertar aquilo e fazer tudo de novo. Uma coisa também super importante que a gente tem que observar quando vai utilizar esse tipo de acabamento, a pintura, é rodapé. Porque mesmo sendo uma tinta lavável, o encontro dele com o chão é um ponto frágil. Ele evita tanto o bater da vassoura na limpeza do dia a dia, quanto também da lavagem. Porque mesmo sendo uma tinta lavável, nesse pontozinho de encontro ele infiltra e pode depois fofar essa pintura e tudo mais. No box, a arquiteta escolheu uma cerâmica que dá uma aparência de pastilhas e deixa o local do banho bem mais bonito e agradável. As prateleiras trazem praticidade e funcionalidade. Sabonetes, cremes e shampoos estão sempre à mão. Por ser um espaço pequeno, a arquiteta apostou em prateleira também fora do box. O tom amadeirado compõe com o espelho que fica sobre a bancada de granito. A gente optou por essa para fazer uma composição com o espelho, que é um espelho solto, ele está apoiado aqui na bancada, porque como a gente já conversou, isso aqui está em obra ainda, mas esse espelho com certeza vai para a parede, numa altura mais adequada, e ele combina direitinho com a prateleira, que também combina com o armário, né? E os acessórios de banheiro também. E aí a gente optou por usar a cuba deslocada. As pessoas comumente colocam a cuba no eixo da bancada. E aí o que acontece? A gente tem um pedacinho de bancada que não dá para nada de um lado e um pedacinho do outro. Nesse caso não, a gente quando coloca a cuba deslocada, a gente ganha uma área livre maior, onde a gente consegue acomodar alguns utensílios com certa comodidade, né? A gente tem mais conforto para fazer isso. Toda a reforma do banheiro, que ainda ganhou forro de gesso e nova iluminação, durou apenas 5 dias. Sem muito quebra-quebra, meladeira e o melhor, a baixo custo. Aqui no TV Mãos à Obra, reforma não é sinônimo de dor de cabeça. Então a gente preparou outras dicas sobre reforma de banheiro para você acompanhar tudo bem direitinho. Olá, meu nome é Vanessa Gomes, eu sou arquiteta e vou mostrar para vocês hoje como fazer uma reforma no banheiro sem muita quebradeira e gastando pouco. No caso das cerâmicas de boa qualidade, você pode estar utilizando, pois elas têm um design bem interessante e oferecem um custo-benefício bem interessante em relação ao porcelanato, por exemplo. Existe esse tipo de acabamento que imita o aço cortem, que é bem classudo, está super em alta.
os revestimentos cimentícios. Nesse exemplo daqui a gente tem um revestimento cimentício que tem essa textura. É bem interessante para você dar um destaque em uma das paredes, tá? Aqui a gente tem o porcelanato, né? Então esse efeito 3D está se usando bastante, é bem interessante. Então a gente tem uma gama de opção de cores. Você pode estar mesclando esses revestimentos com um revestimento mais neutro, inclusive com branco, com cimentício, que inclusive o cimentício é o novo branco. Então está se fazendo muito essa mescla desses dois revestimentos. Outra dica são os espelhos. Você pode utilizar espelhos redondos. Mas como eu vou utilizar esses espelhos? Ele pode tanto estar centralizado na cuba, que é o caso desse aqui, ou centralizado na bancada. Então é importante você observar as proporções dos elementos, cuba, bancada, para que essa composição fique harmônica como essa daqui. Caso você goste mais dos espelhos retangulares, é interessante que você utilize ele alinhando com os limites da bancada ou centralizando na composição. É interessante observar o posicionamento do espelho em relação à cuba. Então você deixa esse espaço de mais ou menos 20 centímetros, né, para que evitar bater água e o espelho venha a oxidar. Aqui a gente tem um exemplo clássico de um banheiro pequeno, onde se utiliza elementos bem básicos para dar um efeito bacana no banheiro. Então aqui foi utilizada uma bancada de madeira, né? É importante observar que essa madeira tem um tratamento que seja resistente à água, certo? Aqui foi utilizado um revestimento de destaque nessa parede da bancada e uma cuba de sobrepor, que tem um design bem clássico, bem clean. Também pode ser utilizado quadrada, vai depender do seu gosto. E elementos decorativos, então você não precisa estar investindo necessariamente no móvel. Você pode utilizar um cesto para armazenar toalhas, algum nicho com rodinhas também pode ser colocado embaixo dessa bancada. Outro elemento que está se utilizando bastante é a vegetação para decorar os banheiros. Então aqui a gente tem alguns exemplos desses vasinhos com vegetação artificial. Caso você prefira também, não tem problema usar vegetação natural, tá? Esses vasinhos de louça com suculentas está se utilizando bastante na decoração dos banheiros. Você pode fazer essa decoração com vegetação nos nichos, numa prateleira. É importante observar, quando você for colocar esses nichos e prateleiras, o encaminhamento das instalações hidráulicas. Então, é sempre importante você contratar um profissional qualificado para fazer essa instalação. Em cima da bancada você pode utilizar essas caixas organizadoras para posicionar objetos. Os aromatizadores também, os difusores são elementos que vão dar um charme a mais para a sua bancada. Então existem N elementos que você pode estar utilizando para compor a decoração do seu banheiro. Agora vamos falar sobre iluminação. Caso o seu banheiro seja uma laje e você não queira investir no forro de gesso, você pode utilizar as placas de LED. A placa de LED de sobrepor, ela já é a própria luminária e a lâmpada num elemento só. Então, ela tem um custo-benefício bastante interessante em relação a outras opções do mercado e é uma dica bem interessante para você economizar na reforma do seu banheiro. Caso você tenha ou vá utilizar o forro de gesso, você pode utilizar as placas de embutir. Vai depender do seu gosto, você pode optar pelo formato quadrado, redondo. Os tamanhos vai também depender do tamanho do seu ambiente. Então é interessante você pesquisar ou procurar a ajuda de um profissional para saber qual a potência, qual a dimensão dessa placa que você vai utilizar no seu banheiro. Para quem gosta de um ambiente mais aconchegante, então eu indico uma temperatura de cor mais amarelada. Já para quem quer uma iluminação mais funcional, quem gosta de um ambiente mais claro, então pode utilizar uma cor mais branca. Aqui nós temos vários exemplos de cubas. Tem esse modelo retangular, que é uma cuba de apoio, tá? Então ela tem uma dimensão bem generosa, então isso vai depender muito do tamanho da sua bancada, tá? Do espaço que você tem no seu banheiro. Aqui é um exemplo de cuba de semi-encaixe, ó. Pode observar que ela fica engastada na bancada.
Então é outro exemplo. Aqui a gente tem a cuba também de apoio quadrada, só que nesse tipo de modelo a torneira ela é apoiada na própria louça. E qual modelo optar? A cuba de apoio ou a de embutir? Isso vai depender muito do seu gosto, tá? Mas é importante você observar como é que ela vai ser instalada. Por exemplo, uma cuba de apoio, você vai precisar que a bancada esteja a mais ou menos 78 centímetros, pois as cubas de apoio que existem no mercado geralmente tem 15 centímetros de altura. Então, quando você somar a altura da bancada com a da cuba, vai dar mais ou menos 90, que é a medida padrão. Já na cuba de embutir, a bancada ela já vai ter 90, então é só embutir a bancada. Então tem que ficar de olho na altura da sua bancada na hora de escolher a cuba também. É importante observar também que tipo de torneira você vai utilizar. Quem vai definir isso é o modelo da cuba. Por exemplo, nesse tipo de cuba aqui, ó, pode observar que a gente tem esse espaço, que é esse furinho para a instalação da torneira. Então vai ser uma torneira de bica baixa. Você não pode utilizar uma torneira alta, senão vai espirrar água para tudo quanto é lado. Já nesse tipo de cuba, né, como ela tem essa altura, a torneira ela é instalada na bancada. Então vai ser feito um furo na bancada e essa torneira ela tem uma bica alta. Para quem quer economizar, eu indico as torneiras com acabamento cromado, pois ela tem um custo-benefício mais interessante do que os outros tipos de acabamento, como o dourado ou o bronze, por exemplo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas. É possível, sim, dar uma nova cara para o seu banheiro sem gastar muito e até a próxima. Gente, olha só, vocês sabiam que existe uma tinta específica para pintar o azulejo do banheiro? Pois é, no próximo bloco a gente conta essa história direitinho. TV Mãos à Obra de volta e ainda falando sobre reforma de banheiro. Você que não está podendo gastar muito, mas quer dar uma mudada no visual aí desse cômodo na sua casa, então preste atenção, porque você pode pintar os azulejos e dar uma renovada no seu banheiro. Olá pessoal, tudo bem? Geralmente quando vamos reformar a nossa casa, a gente capricha na reforma da sala, capricha na reforma dos quartos, mas o banheiro nem sempre é uma prioridade. Mas no programa de hoje eu vou te ensinar como reformar, deixar o teu banheiro com cara nova sem gastar muito e sem aquele quebra-quebra do azulejo e da cerâmica. A dica é a tinta Banheiros e Cozinhas da Ikine. Esse produto é de fácil aplicação, é de base água e de baixo odor. Esse produto vem em 5 cores prontas: branco neve, branco gelo, areia, azul cristal e pêssego. Se você tem aquele azulejo fora de moda, aquela cerâmica encardida, primeiramente prepare essa superfície, lavando com água e detergente. E depois de seco, pode aplicar o produto diretamente sobre a cerâmica e sobre o azulejo. Como exemplo, a gente pegou esse banheiro aqui, com a cerâmica já meio antiga, e a gente vai começar isolando as áreas onde a gente não quer pintar. Para fazer a aplicação da tinta Banheiros e Cozinhas, vamos utilizar um pincel de cerdas macias para fazer a parte de recorte e rodapé. Vamos utilizar também essa ferramenta, que é o pad, que também facilita a parte de recorte. E para aplicar no restante das paredes, vamos utilizar esse rolo de lã baixa. E vocês pensavam que eu ia fazer isso sozinho, é? Vou chamar o meu amigo Ricardo Nascimento. Vem cá, Ricardo. Legal. Então vamos começar. Depois de todos os objetos protegidos, agora chegou a hora de preparar a tinta. Vamos começar dando uma boa mexida. Para a preparação da tinta, utilizamos 10% de água, ou seja, para cada litro de tinta, 100 ml de água. A tinta já foi mexida, já foi diluída, agora vamos transferir para a bandeja. Transferida para a bandeja, agora mãos à obra.
pessoal, o banheiro ficou novo, de nova cara. Utilizamos o banheiro de cozinha na cor areia. O produto ele é 100% lavável. Não houve quebra-quebra, rapidinho a reforma foi feita e você já está com um banheiro muito mais bonito. Esse produto é de excepcional resistência e de muito fácil aplicação. Não tem motivo agora para não reformar também o banheiro. Gostaram das dicas? Esse programa já está disponível no Facebook e no YouTube. E eu estou deixando uma dica toda especial para você lá no Instagram. Ikine é cores para todos. TV Mãos à Obra faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai mostrar por quanto tempo você deve guardar, sabe aquela papelada que fica lá na gaveta? E também tem o nosso quadro Faça Você Mesmo. Você que é uma pessoa super organizada, que tem pastas e pastas na sua casa, com os comprovantes de contas, de água, de luz, de telefone, você já se perguntou se é preciso realmente guardar tudo isso? Pois é, as nossas especialistas dão dicas de como organizar toda essa papelada. Oi gente, eu sou Zélia Mello. Eu sou Roberta Ferreira, nós somos Personal Organizer. E aí nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês formas fáceis e aplicáveis de organizar o documento da sua casa. É importante ter os documentos organizados porque a gente evita de pagar conta em duplicidade, porque quando a gente precisa de um documento, a gente tem à mão, a gente não perde tempo procurando, o tempo é um bem muito precioso hoje em dia. Outro ponto importante é que qualquer pessoa, caso você não esteja, você venha faltar, consegue acessar os documentos, consegue resolver as pendências da família. Normalmente, um dos principais problemas que a gente encontra quando vai organizar documentos é um grande número de documentos e de papéis, muitas vezes sem valor nenhum, um acúmulo enorme. A gente recebe, hoje em dia, muitos tipos de documentos na nossa casa, como panfletos, materiais de propaganda, além de, lógico, as contas que sempre chegam, né? Não tem como evitar. Cupons fiscais que não servem mais. Exatamente. E aí a gente encontra uma grande desordem com tudo isso misturado. Documentos pessoais com contas pessoais, que isso tem uma grande diferença. Os documentos pessoais a gente deve guardar em separado dos documentos financeiros. Aqui a gente tem um exemplo, que aqui estão os pagamentos dessa residência, todos a parte financeira. E aqui os documentos pessoais da família, que estão incluídos desde a funcionária que trabalha na residência, como uma empresa que a família tem, e os documentos separadamente por pessoa, por membro da família. Documentos que não são, que a gente não utiliza diariamente, como passaporte, carteira profissional, certidão de nascimento, certificados, histórico escolar, ou seja, tudo dessa pessoa, desse membro da família está separado em ordem alfabética e quando as pessoas ou aquele membro da família precisa usar, é só vir aqui, já vai estar aqui por fora a identificação e ele vai ter fácil acesso. Já as contas a gente guarda mais para título de comprovação, né, por exigência da legislação. A gente não acessa tanto essa caixa aqui. Essa caixa aqui com certeza ela é bem mais utilizada. O ideal é que a gente tenha em casa uma caixinha de entrada. Pode ser uma caixinha como essa, mas pode ser uma outra caixa. Quando receber as contas, as correspondências, a gente coloque nessa caixinha para não ficar em cima da mesa, para ela não se perder ali, não causar uma desordem.
E aí, a gente coloca nessa caixa, porque quando chegar o momento de efetuar o pagamento, por exemplo, no caso de uma conta, a gente sabe exatamente onde aquela conta vai estar. Isso aqui não é para você abarrotar a caixa de papel e não passar para o arquivo. É muito importante que a gente tenha em algum lugar, ou no celular, ou físico, ou manuscrito, um checklist com os vencimentos das nossas contas. Porque uma caixinha assim, você vai lá, no saquinho de contas a pagar, no dia, você sabe que dia 10 vence o cartão de crédito. Você vai lá e pega a fatura do cartão de crédito. Se a fatura não tiver chegado, você vai ligar para a operadora do cartão e solicitar. Se a fatura for digital, vai estar no seu e-mail, você vai lá e vai lembrar de pagar. Porque o que é que acontece muitas vezes? Se você não tiver esse checklist para ficar lhe lembrando as datas de vencimento, nós temos muitos compromissos. Isso, tem que ter um controle. E termina a gente esquecendo de fazer o pagamento das contas. A maioria dos documentos a gente precisa guardar por 5 anos, até porque são por questões de comprovação na declaração do imposto de renda. E aí tem outros documentos, como os documentos de imóveis, como os documentos de previdência social que você precisa guardar até você um dia vir se aposentar. Muitas vezes a gente precisa comprovar. Vale ressaltar que as empresas públicas e privadas, elas são obrigadas a enviarem para os seus clientes um comprovante de quitação anual de débito. Facilita porque você vai diminuir a quantidade de papéis que você poderia guardar em suas pastas, em seu arquivo. Como organizar os exames? Geralmente os exames são envelopes grandes. A gente sugere esse tipo de pasta aqui, que é uma pasta grande para projeto. E aí, mesmo que a gente ache importante guardar, é importante fazer uma triagem e não ter todos os exames aqui dentro. E você pode categorizar por membros da família numa única pasta e acessar quando for necessário. Ainda falando sobre organização, no nosso quadro Faça Você Mesmo, a gente vai te ensinar a fazer um porta-moeda para você não deixar esse dinheiro espalhado aí pela casa, hein? Oi, meu nome é Rosana Lourenço, eu sou do Marili Atelier e hoje vou ensinar para vocês a fazer um lindo porta-moedas. Vem comigo! O primeiro passo, você vai pegar um pedaço do tecido, depois vai sobrepor a manta. O zíper tem dois lados, você vai pegar o direito do zíper, vai sobrepor ao tecido. Em seguida, vai pegar o direito do tecido do forro e vai sobrepor o zíper. Vai fazer um sanduíche e vai passar uma costura reta por essa parte aqui. Dá o retrocesso. No final, outro retrocesso. Feito isso, vamos pegar essa parte daqui do forro, vamos juntar e vamos passar uma costurinha aqui para quando a peça estiver pronta não ficar grudando o zíper. Corta aqui a linha. Primeira parte já está quase pronta. Vamos pegar outra parte da manta, pegar a outra parte do tecido, vai sobrepor, vai pegar o zíper e a outra parte do forro vai sobrepor o tecido. Vamos passar uma costura nessa parte aqui toda. Retrocesso e aí vamos passar em toda a volta. Abre, junta essa parte aqui, vamos dar outra costura aqui, um pesponto aqui novamente. Vamos agora colocar o cursor. Com a ajuda da tesoura, você vai pegar uma parte do cursor, vai cortar bem rente. E essa outra parte, como é que eu faço para colocar o cursor? Na diagonal, eu dou um pequeno corte, e aí eu venho e coloco o cursor. Encaixo nessa ponta que eu cortei diagonal, alinho bem o porta-moedas para não ficar torto, e na outra parte eu encaixo o cursor. E aí puxo. Olha, pronto. Vamos tirar esse excesso que fica aqui na lateral. Cortamos também a parte do zíper.
Coçou também, retiramos o excesso. Agora vamos juntar tecido principal e o tecido do forro. A peça vai ficar exatamente assim. Alinha bem essa costura daqui para ficar um acabamento perfeito. E vamos pegar um alfinete. Aqui também vamos colocar um alfinete para não escorregar. E aqui também. E agora vamos costurar a volta toda, deixando apenas um espaço para desvirar a peça e aí o nosso porta-moeda estará pronto. Lembrando que no forro eu vou deixar uma abertura para desvirar a peça. E aqui eu vou deixar essa parte aqui aberta. Vamos retirar os alfinetes. Sempre fica mais um excesso. Vamos retirar mais um excesso aqui para a peça, quando desvirar, ficar bem perfeita. E agora vamos revirar essa peça. Adoro essa parte, gente. Que aí a mágica acontece. Vamos lá ver o resultado desse lindo porta-moedas. Aí desvira. O espaço que ficou para você desvirar a peça, agora vamos passar uma pequena costura ou então pontos invisíveis. Retrocesso, vamos costurar e quando terminar, outro retrocesso. E aí, gente, ficou pronto o nosso lindo porta-moedas. Espero de coração que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo pelo Instagram. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima! TV Mãos à Obra fica por aqui. Manda sua sugestão de pauta aqui para esse e-mail ou então segue a gente lá nas redes sociais. A gente se encontra no próximo sábado ao 12:30 aqui na TV Jornal. Tchau!